Olá pessoal, boa noite e seja bem-vindo a mais um slide aulas sobre contabilidade para não contadores. Vamos começar os nossos slides aulas de hoje. Só um minuto que eu vou apresentar a nossa tela para continuarmos. Um minuto. Alternando a tela. Bom, vamos lá. Pessoal, nos slides anteriores, nós falamos sobre patrimônio. Então, nós vamos fazer um overview sobre o que a gente conversou para que nós não caiamos em esquecimento, ok? Vamos lá. Patrimônio. Então, nós falamos que patrimônio é uma riqueza da pessoa jurídica, né? Então, patrimônio é formado por um conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa jurídica. Lembram? Falamos também sobre bens e direitos, né? O que são bens e direitos? Coisas úteis, por exemplo, veículos, estoques, contas a receber, né? Os direitos, dinheiros em caixa, bancos, e que esses direitos e bens podem ser tangíveis, né? Veículos, aqueles que nós podemos tocar, casas, terrenos, e intangíveis, né? Aqueles pelos quais não podemos tocar, por exemplo, a marcas, né? Aí, como exemplo aqui, a marca da Coca-Cola. E falamos também de obrigações, né? São empréstimos, fornecedores, salários a pagar e outras obrigações da pessoa jurídica. E também nós falamos, por último, sobre que a formação disso tudo é o nosso patrimônio líquido, ou seja, a soma dos bens e direitos menos as obrigações forma o patrimônio líquido da empresa, né? Aquela riqueza líquida que a empresa tem quando ela deduz lá os seus bens e direitos das obrigações. Perfeito? Bom, hoje nós vamos falar sobre demonstrações financeiras. E nós vamos falar um pouquinho sobre conceito do que é demonstração financeira, falar sobre as principais demonstrações financeiras, falar sobre o período de apresentações das demonstrações financeiras e falar alguns conceitos, alguns requisitos das publicações dessas demonstrações financeiras. E para começar, nós vamos falar quais são as principais demonstrações financeiras existentes e as mais importantes também. Temos o balanço patrimonial, não sei se vocês lembram no slide da nossa última apresentação, que o balanço patrimonial temos um lado que são os bens e direitos e temos outro lado que são as obrigações e a formação do patrimônio líquido. Falamos um pouco sobre a demonstração de resultado do exercício, a chamada DRE ou DRE para algumas pessoas, de onde conseguimos enxergar as nossas receitas, os nossos custos e as nossas despesas e chegamos no resultado líquido da empresa. E temos também a demonstração dos fluxos de caixa, onde conseguimos enxergar os fluxos de financiamento, o fluxo de operação e o fluxo de investimento. Essas são uma das principais demonstrações financeiras. Existem algumas outras, mas para deixar um pouco mais resumido e para um entendimento mais generalista para aqueles que não são contadores, eu acho que nós conseguimos avançar falando somente sobre essas demonstrações financeiras. E nós temos um conjunto de demonstração também muito importante, que são as notas explicativas, ou chamadas notas de rodapé, né? Que nós podemos falar que são os complementos das demonstrações financeiras. São nas notas explicativas, aonde são justamente o que se diz o nome, explica a movimentação dessas principais demonstrações, né? Então são notas bastante importantes aí para as demonstrações, as principais demonstrações. E, bom, quem são os usuários dessas demonstrações? Falamos nos slides anteriores que os usuários da contabilidade são as pessoas que se utilizam da contabilidade, que se interessam pela situação da empresa e buscam na contabilidade suas respostas. Onde os usuários, ou os chamados consumidores dessas demonstrações, conseguem pegar as informações da contabilidade? É justamente através das demonstrações financeiras que eles conseguem enxergar, né, as informações que eles precisam, né, os chamados relatórios contábeis. E vamos falar sobre as empresas e as características dessas demonstrações contábeis, né? Fiz um quadro aqui demonstrativo para ficar bem rápido e bem didático, né? Tipo de empresas.
sociedades anônimas e sociedades limitadas. Tipo de empresas, donos, nós temos os acionistas, e nós temos na questão da sociedade limitada, e temos na sociedade anônima, e na sociedade limitada temos os sócios ou cotistas, né? Com relação ao tipo de empresa capital, na sociedade anônima as empresas têm ações, na sociedade limitada as empresas têm cotas. Tipo de empresa, relatórios contábeis obrigatórios. Na sociedade anônima, há necessidade de publicar no Diário Oficial e um jornal de grande circulação local. E a sociedade limitada não faz a necessidade e não é obrigatório essa publicação. Então, falando sobre as empresas e as características quanto à publicidade das demonstrações financeiras, cotas e capital. Vamos falar sobre período de apresentação também das demonstrações financeiras. O que é período de apresentação das demonstrações? Quando você faz as demonstrações, você tem que publicá-las, você tem que apresentar essas demonstrações para os usuários externos, né? Seja bancos, acionistas, fornecedores, clientes, como nós tínhamos falado. E justamente para essas pessoas, esses usuários, conseguirem verificar as informações que eles estão buscando das demonstrações. Então, por isso que existe um período pré-determinado para essa apresentação. Quais são esses períodos? Olha, lei das SAs. Geralmente, ao fim do período 12 meses. O que é período? Chamado exercício social ou período contábil, né? O que é exercício social? X, ano civil. Isso está muito ligado ao regulamento do imposto de renda, que geralmente é no final do ano, né? O que é um exercício social? É aquele que é definido pelos proprietários, né? O exercício social ele pode ser no final de um ano, pode ser trimestral, pode ser mensal, pode ser anual, etc. E as SAs de capital aberto e fechado, eles trabalham muito com o período social e com o período de 12 meses para publicação. E principalmente as SAs de capital aberto, que são as empresas com ação em bolsa. Algumas delas fazem publicação trimestral, outras semestral, mas a anual, com certeza, ela é muito obrigatória e ela deve ser feita para quase todas as empresas que querem e têm uma contabilidade muito boa e bem apurada. E também relacionado a período de apresentação, temos os fins gerenciais, né? As demonstrações podem ser apresentadas semanais, quinzenais, mensais. Para quê? Para que fins gerenciais, para a administração enxergar os relatórios, para os usuários enxergarem os relatórios. E, por último, nós vamos falar os dados fundamentais para a publicação, né? Uma boa demonstração, ela tem que ter a denominação da empresa, o título da demonstração, a data do exercício social, os valores do exercício referência e anterior, moeda de representação, 1.000, milhões, etc. Olha só um exemplo. Por exemplo, relatórios contábeis obrigatórios. Balanço patrimonial, olha, em milhares de reais. Ele geralmente é publicado em 2 colunas, geralmente não, ele é publicado em 2 colunas para ter comparabilidade, e o relatório da DRE, né, da demonstração do resultado do exercício, também publicado em 2 colunas para comparabilidade, e a demonstração de fluxo de caixa, também publicada em 2 colunas para fins de comparabilidade. E por fim, as notas explicativas, como eu disse, que explicam as movimentações dessas demonstrações. Pessoal, sobre demonstrações financeiras, basicamente, bem resumido, é isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Havendo dúvida, vejam o vídeo novamente. E no nosso próximo encontro falaremos sobre lançamentos contábeis. Um grande abraço para todos e boa noite.